Olá amigos, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Eliane e no meu canal eu vou falar sobre literatura e arte. Se você gosta desses assuntos, então fique comigo. Hoje eu vou falar do pintor holandês Van Gogh. Mas antes de começar, dê o seu like se você gostar, seu dislike se você não gostar e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e inscreva-se no meu canal. Gente, comente aqui embaixo se você gostou, por que gostou, e também se não gostou, comente. Para mim é importante saber sua opinião. E inscreva-se no meu canal. Bom, Van Gogh, né? Vincent Van Gogh nasceu na Holanda, numa pequena cidade da Holanda. Vou deixar o nome da cidade escrito porque é difícil a pronúncia. Ele nasceu em 1853, né? O pai dele era um pastor calvinista, né? E ele era o mais velho de 6 filhos, né? Ele era uma pessoa muito isolada e tudo mais, gostava muito de ler. Desculpa. E com 16 anos ele tem o seu primeiro emprego na galeria Goupil, né? Do seu tio, né? Que era uma galeria que vendia livros e obras de arte, né? Era uma filial, né? Que tinha em Amsterdã, que era o tio dele que era gerente. Depois ele foi nessa mesma galeria Goupil, né? Ele foi para Londres, para Bruxelas, ficou trabalhando até os 23 anos nessa galeria, né? Mas depois ele não deu certo, o tio achou que ele não estava trabalhando bem, então ele vai para Amsterdã, né? E lá ele começa a estudar, porque a religião é muito importante na vida do Van Gogh, marca muito a vida de Van Gogh. Então ele quer seguir a vida de pastor. Ele tenta 2 vezes o concurso para teologia e não passa, né? Não passa. Então ele resolve ser pastor leigo, né? E foi para uma cidade na Bélgica, uma cidade muito pobre, né? De mineradores, né? E lá ficou como pregador. Então ele era muito sensível a causas sociais e tudo. Ele então se identificou muito com os mineradores, muito pobres, muito miseráveis. Ele viveu também em regime de pobreza quase absoluta, né? Roupa e tudo, com solidariedade aos mineradores, né? Então a igreja, né, achou o comportamento dele estranho, não era estável, proibiu então ele de pregar, né? Então ele sai, né, desse lugar, vai para a Escola de Belas Artes em Bruxelas, que ele resolve se dedicar às artes, né? Mas também não achou bom o ensino da escola, depois vai para a escola de Haia, também sai da escola, né? Van Gogh, ele se isolava muito e tem dificuldade de relacionamento, né? De se relacionar com as pessoas. Então a família tinha muita preocupação com isso, né? Então, em 1881, ele foi morar com o pai, mas logo brigou com o pai, né? E o irmão dele mais novo, que é o Theo, né? Começou a ajudar ele financeiramente, né? Então, na vida amorosa também ele teve muitos problemas, né? Ele pediu a mão de casamento de uma prima e foi recusado, né? E ele depois, né? Ele viveu com uma ex-prostituta chamada Sienne, né? Ela estava grávida e tinha uma filha já, né? Mas assim que ela teve o filho, né? Ela abandonou o Van Gogh, né? Isso também abalou bastante ele, né? Então ele voltou a morar com o pai numa cidade na Holanda, né? Vou colocar de novo o nome, porque eu não sei pronunciar. Nessa cidade, né? Ele procurava, né? Pintar a vida dos camponeses. Ele era muito ligado a essa pintura de camponeses, pessoas humildes e tudo mais, né? Da realidade social. Foi nesse período que ele pinta, né? O famoso quadro Os Comedores de Batata, que é um quadro que mostra, né? Uma família de camponeses jantando, né? Com uma luz, muito pouca luz, né? O rosto cansado, a pele também cansada, né? Esse é muito expressivo também, esse quadro. Você vê que os rostos, as fisionomias não estão um pouco deformadas. É mais a expressão
do que realmente o realismo da figura, né? Depois, né, que seu pai morre, ele vai para Paris e se junta a seu irmão Theo, né? O irmão dele trabalha numa galeria de pinturas, né? E ele vai morar com o Theo em Montmartre, né? E da janela do estúdio que ele tinha com o irmão dele, ele pintou alguns quadros, né? Depois, nesse período também, ele foi estudar pintura, né? Um famoso ateliê Carmon, né? Nesse ateliê, ele conhece vários impressionistas, que aliás ele ficou bastante impressionado com a pintura alegre, né? Dos impressionistas. Lá ele conhece Toulouse-Lautrec, né? Paul Gauguin, que seria uma personagem muito importante na vida de Van Gogh, né? Mas ele, mesmo assim, ele tinha surtos de melancolia, acessos de raiva, né? A doença do Van Gogh não se sabe ao certo se ele era epilético, se era bipolar, se tinha sífilis ou mesmo se abusava da bebida, né? Só que ele nunca pintou quando estava em surto, né? Ele só pintou quando estava lúcido, né? Bom, esse período em Paris, né? Ele achou Paris, e nesse período ele vivia, morava com o irmão, frequentava os cabarés e tudo mais, e conheceu essas pessoas. Mas ele achava Paris uma vida meio aborrecida, então ele foi para Arles, que é no sul da França, né? E tinha um clima melhor também, um clima muito, aquele clima, muitas cores e tudo mais. Lá ele ficou também em Arles, né? E também aí que ele fez várias pinturas, né? Também muito conhecidas dele, mas que estamos vendo aí. Mas ele se sentia muito solitário. Ele tinha como única pessoa que ele conhecia em Arles era o carteiro, né? O carteiro que ele pintou o retrato. Mas aí Paul Gauguin foi visitá-lo, né, em Arles, né? Ele ficou muito entusiasmado, porque tinha uma pessoa para conversar. Pensou mesmo em fazer, junto com Gauguin, uma espécie de cooperativa de pintores, onde todos teriam o direito a usar o mesmo material e tudo mais. Mas ele, quando Gauguin disse que ia voltar para Paris, ele ficou muito exaltado, né? E ameaçou o Gauguin com a navalha, né? Então, o Gauguin saiu de lá, foi para uma hospedaria, né? E ele foi correndo atrás, mas depois ele caiu em si, ficou muito arrependido, né? E então aconteceu o famoso e trágico acontecimento, né, do corte da orelha. Ele corta a orelha, né, e via a orelha, corta para dar para o Gauguin com arrependimento. Ele tinha esses arrobas, né? Então ele enrola essa orelha, manda para a prostituta para que a prostituta entregasse ao Gauguin, mas isso não aconteceu, né? Bom, ele ficou em Arles nesse tempo, né? E depois ele vai para outra cidade, nessa cidade também vou colocar o nome. Ele fica sob os cuidados de um médico, né? Num asilo mesmo, né? No asilo de pessoas com doenças mentais. E nesse período também ele faz a famosa Noite Estrelada, que a noite era a paisagem que ele via da janela do quarto dele, desse hospital, né? Mas ele volta, depois estava melhor, né? Volta para Paris, né? E o irmão dele já estava casado, tinha um filho, o Theo, né? Ele passa só 3 dias em Paris. E ele mesmo, depois disso, sentindo-se bem perturbado, ele foi de novo para a cidade, eu vou colocar o nome também, e nessa cidade ele mesmo se interna no hospital e fica, então, aos cuidados do Dr. Gachet, né? Que ele ficou muito amigo desse médico, né? Porque, inclusive, ele escreve para Theo, né, que achou que encontrou um irmão, que até fisicamente se parecia com ele. Era o Dr. Gachet. Ele pintou o retrato do Dr. Gachet, 2, né? E também, durante esse período, foram os últimos dias dele, né? Então, as pinturas desse período, como vocês estão vendo aí, demonstram bem o período em que ele estava com perturbações, melancolia e tudo mais. Uma vez, das grandes crises que ele teve foi quando o Theo disse que, ao invés de visitá-lo, ia visitar a mãe. Então, ele sentiu uma tristeza profunda, uma melancolia profunda, e as obras desse período, né, demonstram isso, né? Bom, mas a morte dele, né? Bom,
Van Gogh, né, morreu em circunstâncias duvidosas. Ultimamente dizem que ele foi atingido, né, por dois meninos, acidentalmente, por dois meninos da região, mas que ele não quis denunciar, né, que estava já ferido de morte mesmo, né. Mas também tem a história que tem já há muito tempo de que ele se suicidou, né. Mas ele morreu 2 dias depois, nos braços do irmão, né, do irmão Theo. E é interessante, né, que esse irmão é tão ligado que ele morreu, o Theo, 6 meses depois, eles estão enterrados lado a lado, né. Bom, amigos, eu espero que vocês tenham gostado. A história de Van Gogh é cativante, né. E se vocês gostaram, fique comigo no próximo vídeo. Obrigada por sua audiência.